O estalo de plástico e metal se espalhou pela sala de conferências quando o punho de Vence atravessou o meio do meu protótipo. 6 meses de noites mal dormidas, fins de semana sacrificados e um trabalho minucioso de calibração agora estavam espalhados pelo chão polido em uma chuva de peças e fragmentos. Prendi o fôlego enquanto observava as pequenas partes sob medida deslizarem para debaixo das cadeiras e rolarem até as paredes. Isso é um lixo, declarou Vence, a voz cortando o silêncio pesado. Ele se virou para a mulher sentada na ponta da mesa, assumindo de imediato aquele charme ensaiado que eu já vira 1000 vezes. Vamos começar do zero, com uma equipe de verdade. Senti as pernas amolecerem enquanto encarava a destruição. Aquele protótipo era tudo para mim. Representava a minha visão de uma tecnologia mecânica adaptativa que funcionasse sem depender de energia elétrica. Era a minha resposta aos problemas globais de acessibilidade. Meu futuro. E agora estava em pedaços, destruído de propósito diante da única pessoa que poderia tê-lo defendido. A cliente, Adira. Mal havia falado durante minha apresentação. Ela observou os destroços com uma expressão indecifrável. Seus olhos, frios e analíticos, examinaram o protótipo destruído, o sorriso satisfeito de Vence e, por fim, se fixaram em mim. Posso ter seu contato? Perguntou com uma calma firme. Fiquei sem reação por um instante. Tentei achar no bolso o meu cartão de visitas, aqueles que eu mesmo mandei imprimir, já que Vence esqueceu de pedir os meus depois da minha promoção. Meus dedos tremiam um pouco quando entreguei a ela. O sorriso de Vence vacilou, os cantos da boca tremendo discretamente. Adira, posso garantir que nossa equipe criará algo muito mais adequado aos padrões do setor. A proposta da Ellie, ele hesitou, procurando o termo mais ofensivo, é experimental demais, inviável para o mundo real. Adira guardou o cartão no bolso sem nem olhar para ele. Agradeço o tempo de todos hoje. Entrarei em contato sobre os próximos passos. Sua fala era neutra, profissional, e parecia não se dirigir a ninguém em especial. Quando a reunião terminou, me abaixei e comecei a juntar os pedaços que ainda podiam ser salvos. Cada peça parecia uma ferida aberta na palma da minha mão. Os conectores de titânio que eu projetara para resistir a condições extremas. As dobradiças que se ajustavam à pressão sem precisar de energia. A estrutura de peso que podia ser consertada com ferramentas simples em qualquer lugar do mundo. Deixe isso, disse Vence, parado atrás de mim depois que todos saíram. Olhei para ele com a visão um pouco turva. São peças únicas. Peças de um projeto que foi oficialmente encerrado, respondeu, consultando o relógio. O comitê de revisão concordou com minha avaliação. Vamos seguir com a linha eletrônica padrão. Você nunca enviou minha documentação completa ao comitê, rebati, sentindo o estômago revirar. Você me disse que a reunião seria na semana que vem. Vence deu de ombros. Tomei uma decisão executiva para adiantar o processo. Seu projeto jamais atenderia às demandas do mercado. Ele ajeitou a gravata. Tome o resto do dia de folga. Respire fundo. Amanhã você começa com a equipe do Cadá no projeto de sensores. Uma despromoção disfarçada, e mal disfarçada por sinal. Antes de seguir, quero agradecer por estarem acompanhando essa história. Se estiverem curtindo, deixem o like e se inscrevam no canal para mais histórias como essa. O apoio de vocês faz toda a diferença, e os comentários ajudam a saber quais narrativas mais tocam o público. Agora, voltando ao que aconteceu depois. Meu nome é Ellie Castilho. Sou engenheira mecânica, especialista em sistemas de movimento adaptativos. Passei os últimos 2 anos criando tecnologias capazes de revolucionar próteses, cadeiras de rodas e equipamentos de mobilidade. Tudo sem precisar de baterias ou eletrônicos complicados. Enquanto o mundo inteiro corria atrás de soluções elétricas, eu apostava nas mecânicas, mais confiáveis, baratas e acessíveis a todos. Entrei na empresa logo após concluir o mestrado,
encantada com a promessa de desenvolver soluções para comunidades carentes. Eu acreditava de verdade nessa missão. Minha mãe dedicou a vida à saúde em regiões rurais, onde quedas de energia eram comuns. Cresci vendo pessoas sofrerem quando seus dispositivos falhavam, falhas que poderiam ser evitadas com um bom projeto mecânico. Por 18 meses, minhas ideias foram ignoradas. Quando Vance assumiu como chefe da divisão de engenharia, logo ficou claro que ele valorizava mais o visual do que a funcionalidade. Adorava soluções que impressionassem em apresentações, brilhantes, modernas, cheias de telas e luzes. O fato de esses equipamentos se tornarem peso morto sem energia, para ele, era apenas um problema de logística, não de design. 3 dias depois daquela reunião humilhante, meu celular pessoal tocou. Um número desconhecido. Ellie Castillo falando. Aqui é a Adira Kessler. A voz dela era inconfundível. Gostaria de ver mais dos seus projetos. Meu coração acelerou. Não sei o quanto posso compartilhar fora da empresa. Entendo sua situação, respondeu ela, mas acredito que sua abordagem tem um potencial real. Você aceitaria se encontrar para discutirmos apenas os conceitos? Marcamos o encontro em um pequeno ateliê próximo à zona industrial. Levei apenas meu caderno de rascunhos, nada confidencial, apenas ideias que eu pudesse desenhar à mão. Quando a Adira chegou, apresentou-se formalmente, e eu entendi com quem estava lidando. A presidente da maior fundação de mobilidade do país, responsável por distribuir equipamentos de assistência para mais de 60 países. Sua proposta resolve problemas que enfrentamos há anos, disse ela, folheando meus esboços com atenção. A dependência de baterias inutiliza nossos dispositivos em várias regiões. Mesmo com carregadores solares, eles acabam sendo usados para outras necessidades mais urgentes. Senti um aperto no peito, misto de orgulho e frustração. Sem acesso aos recursos da empresa, fica difícil. Use nossa oficina, interrompeu ela, indicando o espaço ao redor. No mês que vem, sediamos a Conferência Internacional de Mobilidade. Todos os principais fabricantes e distribuidores estarão lá. Quero que você demonstre o que é possível. Vence vai estar presente, murmurei, percebendo o peso daquilo. A expressão de Adira permaneceu neutra. Sim, seu chefe da divisão de engenharia foi convidado. Isso te preocupa? Deveria ter me assustado, mas ao encarar aquela chance, a de finalmente provar o que eu sabia ser viável, senti algo acender dentro de mim, uma força nova. Não mais, respondi. E por 3 semanas vivi uma vida dupla, frágil, secreta e movida por pura determinação. Durante o dia, eu trabalhava na equipe de cada com dedicação, fazendo diagnósticos de sensores e mantendo um perfil discreto. Vance parecia cada vez mais convencido de que eu havia entendido meu lugar. À noite, porém, eu reconstruía meu protótipo na oficina de Adira, aprimorando detalhes que antes só existiam nos meus rascunhos, quando os recursos da empresa me limitavam. As instalações da fundação não eram tão sofisticadas quanto as da companhia, mas tinham algo muito mais valioso. Os técnicos e artesãos que consertavam equipamentos constantemente voltavam do campo com experiências reais. Essa junta vive quebrando, comentou Mico, um especialista em manutenção de cadeiras de rodas, apontando para o meu desenho original. Poeira entra aqui e trava tudo. Redesenhei a peça naquela mesma noite, criando um sistema mecânico adaptativo vedado que podia ser limpo apenas com empano úmido. Cada conversa me ensinava algo novo sobre as condições de uso dos dispositivos. Na véspera da conferência, observei não apenas o meu modelo inicial reconstruído, mas também 3 novos protótipos, cada um voltado a diferentes necessidades de mobilidade. Todos funcionavam sem energia elétrica, eram fáceis de consertar com ferramentas básicas e custavam uma fração dos modelos convencionais. Pronta para amanhã? Perguntou Adira, fazendo uma última inspeção.
Passei a mão sobre o principal protótipo, uma cadeira de rodas capaz de enfrentar terrenos irregulares sem motores, ajustável para acompanhar o crescimento de crianças e reparável pelos próprios usuários com pouco treinamento. Estou pronta há 2 anos, respondi, sorrindo. Só precisava que alguém acreditasse. O dia da conferência amanheceu com uma tempestade digna do meu nervosismo. A chuva castigava as janelas enquanto eu transportava meus protótipos até o salão de exposições, todos cobertos com lonas impermeáveis. Avisei no trabalho que estava doente e mandei uma mensagem curta para cada, dizendo que estava com febre. Ao meio-dia, meu estande estava montado, mas oculto atrás das divisórias que a Dira havia providenciado. Meu projeto ficaria escondido até o momento da apresentação. Espiei por uma fresta e vi o salão começar a encher. Líderes da indústria, representantes do governo e profissionais da área médica de todo o mundo circulavam entre os estandes luxuosos das grandes empresas. A tensão acumulada no peito parecia querer me sufocar. Respira, murmurei, pressionando as palmas das mãos sobre as pernas. Foi então que avistei Vance entrando com a equipe da nossa empresa. Ele andava confiante, rindo e cumprimentando conhecidos. Não fazia ideia de que eu estava ali, nem do que estava prestes a acontecer. Pontualmente às 2:30 da tarde, a Dira subiu ao pequeno palco central. O burburinho cessou quando ela começou a falar. Hoje, celebramos a inovação que realmente muda vidas, anunciou, a voz ecoando firme. O foco não é tecnologia por vaidade, mas soluções que funcionem em qualquer realidade, de metrópoles a vilarejos remotos. Nossos olhares se cruzaram. Nossa primeira demonstração traduz exatamente essa filosofia, continuou ela. Recebam a engenheira mecânica Ellie Castillo. As divisórias se abriram e dei um passo à frente. Um murmúrio percorreu o público, enquanto os olhares se voltavam para os dispositivos diante de mim. Eles não eram reluzentes ou cheios de telas, mas havia algo diferente neles, algo autêntico. Meu olhar encontrou o de Vance. O espanto, a confusão e o medo de entender as consequências da minha presença eram evidentes. Por um segundo, saboreei aquela expressão antes de me voltar ao público. Esses dispositivos atendem a diversas necessidades de mobilidade, comecei, com uma segurança que me surpreendeu, mas compartilham os mesmos princípios fundamentais. Expliquei que funcionavam sem energia elétrica, que podiam ser consertados com ferramentas simples e produzidos a um custo muito menor. Mostrei o primeiro protótipo, a cadeira de rodas com meu sistema mecânico adaptativo para terrenos acidentados. Este modelo reduz os custos de produção em 60% e aumenta a durabilidade em 300%. Descrevi como o sistema mecânico adaptativo se ajustava automaticamente conforme o piso mudava. Convidei um voluntário para testá-la em um trecho de terreno irregular que havíamos instalado. O equipamento funcionava perfeitamente. Pode ser utilizado indefinidamente em locais sem energia elétrica constante ou assistência técnica, acrescentei. Uma enxurrada de perguntas veio da plateia. Respondi a todas com calma, explicando os mecanismos, as funcionalidades e até os métodos de reparo. Representantes da indústria começaram a se aproximar, estendendo cartões de visita. Um funcionário do governo me perguntou sobre possibilidades de licenciamento imediato. Pelo canto do olho, vi Vance tentar se aproximar, mas a multidão interessada o impediu. Seu olhar mudou de surpresa para algo mais frio, calculista. Quando finalizei, o salão explodiu em aplausos. As pessoas se aglomeraram para examinar os protótipos, anotar contatos e discutir aplicações. Notei vários rostos conhecidos da minha própria empresa, alguns confusos, outros admirados. Ninguém ousava falar comigo enquanto Vance permanecia parado ao fundo, imóvel. Quando o público começou a se dispersar, a Dira se aproximou, acompanhada de um homem mais velho. Meu coração disparou ao reconhecê-lo. Verer Lassen, o fundador aposentado da empresa onde eu trabalhava.
Eu não o via desde a minha entrevista de emprego. Abordagem fascinante, comentou ele, passando a mão pela estrutura do meu protótipo principal. Especialmente curioso, já que seu chefe da divisão de engenharia afirmou que esses conceitos mecânicos foram explorados e descartados por serem inviáveis. Senti o estômago gelar. Ele disse o quê? Perguntei. No mês passado, na cúpula de inovação em saúde, explicou Adira sem rodeios, alegando que esses projetos foram tentativas iniciais que fracassaram nos testes. Senti o chão sumir sobre meus pés. Quando ele disse isso? Perguntei, incrédula. No mês passado, na cúpula de inovação em saúde, respondeu Verer. Ele apresentou um painel explicando por que a empresa abandonou as soluções mecânicas. Inclusive citou sua proposta como um exemplo de abordagem experimental que não deu certo. O semblante de Verer ficou mais sério. Eu fundei esta empresa para resolver problemas, não para proteger ideias ultrapassadas. Ele me entregou seu cartão, num gesto claro. Ainda mantenho meu assento no conselho. Precisamos conversar sobre o seu futuro, com ou sem sua atual gestão. Eles se afastaram, abrindo espaço para outros interessados se aproximarem. À distância, Vivência observando, o rosto pálido e vazio de confiança. Em seguida, ele se virou e saiu às pressas. Naquela noite, cheguei em casa completamente exausta, física e emocionalmente. O dia tinha sido uma vitória que eu jamais ousara sonhar. Meu celular vibrava sem parar com mensagens de colegas que tiveram na conferência ou ouviram falar dela pelos corredores. Ignorei todas as ligações. Eu precisava de um tempo para digerir o que tinha acabado de acontecer. Pouco depois da meia-noite, a tela do meu celular se iluminou com o nome de Vance. Fiquei olhando o toque cessar, o silêncio voltar e logo em seguida uma nova chamada começou. Depois da 5ª tentativa consecutiva, enfim atendi. Alô, Vance? Me diz, o que diabos passou pela sua cabeça? A voz dele veio tensa, carregada de uma raiva contida que transparecia em cada palavra. Você violou todas as cláusulas de confidencialidade do seu contrato hoje. Eu não apresentei nenhuma propriedade da empresa, respondi, tentando manter a calma. Os protótipos daquela demonstração foram construídos por mim, com recursos da fundação, baseados nos meus conceitos originais. As suas ideias, Vance, surgiram apenas durante o expediente. Os meus conceitos são anteriores à minha contratação. Desliguei por um instante e fui conferir meu portfólio inicial. Aquelas abordagens mecânicas estavam descritas no meu trabalho de pós-graduação, cujos direitos, por sinal, eu havia reservado explicitamente no contrato de trabalho. Silêncio do outro lado da linha. Em seguida, os fundadores começaram a questioná-lo sobre seus próprios projetos. O que você respondeu? Perguntei. Nada. Ele ficou mudo, talvez surpreso com a segurança da minha resposta. Mostrei a eles o que é possível quando a inovação não é sufocada. Completei. O tom dele mudou na hora. A raiva deu lugar a algo quase suplicante. Escuta, Ellie, eu sempre admirei sua criatividade. Talvez eu tenha sido duro demais na reunião, mas o mercado ainda não está pronto para mudanças tão drásticas. Podemos integrar suas ideias aos poucos. Por favor, fale bem do Verenary. Eu imploro. Pensei em cada conceito que ele descartou, em cada crítica pública, em cada protótipo que destruiu. Respirei fundo e disse baixo. Algumas coisas não dá para consertar depois que quebram. Assim como fiz com a confiança, encerrei a ligação e desliguei o celular. Não importava o que viesse depois. Primeiro, eu precisava descansar. Na manhã seguinte, acordei com batidas fortes na porta do meu apartamento. Quando abri, dei de cara com Kadá, olhos arregalados e respiração curta. Você precisa vir agora. Ainda tô meio mal, comecei, mas ela balançou a cabeça com firmeza. O Vance convocou uma reunião de emergência na divisão. Ele está dizendo que você roubou projetos da empresa. Meu estômago afundou. O quê?
Ele está preparando sua demissão por roubo de propriedade intelectual, disse ela, sem rodeios. Mandou a segurança confiscar sua estação de trabalho hoje de manhã. Meu coração disparou. Isso não pode ser real. Possível ou não, ele está fazendo isso, retrucou Kadá. Peguei o casaco às pressas e fomos direto para o carro dela. No caminho, ela me contou sobre o caos depois da conferência. Metade dos executivos está furiosa por nunca ter ouvido falar no seu trabalho. A outra metade corre para dizer que sempre apoiou as abordagens mecânicas. E o Verer apareceu no prédio pela primeira vez em meses. E o comitê de revisão de projetos? Aquele que supostamente rejeitou meus conceitos? As mãos de Kadá apertaram o volante com firmeza. Pois é, não houve nenhuma revisão formal. Vence contou histórias diferentes para cada grupo. Disse ao comitê que você retirou seus projetos e para você que eles tinham sido rejeitados. Senti meu maxilar se contrair enquanto o tamanho da manipulação dele se tornava claro. Chegamos ao prédio da empresa sob um céu carregado de nuvens escuras. O saguão fervilhava com uma agitação incomum para uma manhã de sábado. Assim que nos aproximamos da recepção, o segurança levantou o olhar e me reconheceu. Senhorita Castilho, a senhora está sendo chamada imediatamente para a sala de conferências da diretoria. Entrei no elevador com Kadá ao meu lado, a mente girando em 1000 direções. Quando as portas se abriram no último andar, outro segurança já nos esperava. Me acompanhe, Castilho. A senhora, por favor, permaneça aqui, disse ele a Kadá, que ficou parada no elevador, claramente contrariada. Segui-o pelo corredor até a sala da diretoria, cada passo pesando mais que o anterior. Quando a porta se abriu, a cena me tirou o fôlego. Verer Lassen estava na cabeceira da mesa. À direita, Adira. À esquerda, o consultor jurídico da empresa. E na outra ponta, pálido e de lábios cerrados, Vence, chefe da divisão de engenharia. Ellie Castillo? Chamou Verer, indicando uma cadeira vazia. Obrigado por vir com tão pouco aviso. Temos uma situação que exige sua posição. Sentei-me, ciente de todos os olhares fixos em mim. Do lado de fora, relâmpagos riscavam o céu escuro, projetando sombras nos rostos tensos à mesa. Entendo que há discordâncias sobre a origem dos protótipos apresentados na conferência de ontem. Começou Verer, num tom neutro. Vence levantou preocupações sobre possíveis violações de propriedade intelectual. Vence se inclinou para frente, abrindo uma pasta. Os projetos da Ellie utilizavam mecanismos proprietários desenvolvidos com recursos da empresa. A demonstração não foi autorizada e configura uma clara quebra de contrato. Meu pulso acelerou quando Verer se virou para mim. Gostaria de responder, Ellie? Respirei fundo. Cada componente desses protótipos foi desenvolvido e construído por mim, utilizando apenas recursos básicos e baseados em conceitos do meu trabalho de pós-graduação. Esse material está expressamente excluído do meu contrato. A conselheira jurídica, Lena, uma mulher de cabelos grisalhos, olhou de um para o outro. Tudo se resume à documentação e às datas, disse ela. Quando esses conceitos foram criados? E que provas sustentam suas alegações? Tenho minha tese original e os diários de projeto da pós, respondi. Eles descrevem claramente a abordagem mecânica que venho aprimorando. Posso apresentá-los agora mesmo. Vence soltou um riso curto, debochado. Conveniente, mas irrelevante. Conceitos semelhantes foram transformados usando recursos da empresa. As inovações demonstradas ontem nasceram do trabalho da nossa equipe de engenharia sênior. Os olhos de Verer se estreitaram. Quais inovações especificamente Vence? O sistema mecânico adaptativo à pressão, por exemplo, foi desenvolvido no projeto da Matisse no ano passado. Interessante, murmurou Verer. Adira, que permanecia em silêncio até então, tomou a palavra. Ela empurrou um tablet para o centro da mesa. Eu revisei o trabalho de pós da Ellie há 3 anos. O sistema mecânico adaptativo está claramente documentado lá, incluindo testes de estresse iniciais.
Lena analisou o tablet com atenção. Sua expressão continuou neutra, mas as sobrancelhas se ergueram sutilmente. Há outro ponto a tratar, disse Verer, voltando-se para Vance. A apresentação que você fez no Healthcare Innovation Summit no mês passado, nela você citou soluções de mobilidade mecânica como uma abordagem fracassada que a sua equipe havia abandonado. O rosto de Vance perdeu a cor. Eu estava apenas resumindo a estratégia da empresa. Não foi o que pareceu, retrocou Verer firme. Você apresentou o trabalho da Ellie como um experimento seu que fracassou. Alegou pessoalmente que as adaptações mecânicas eram inviáveis por mercado moderno. Eu nunca disse isso pessoalmente, rebateu Vance tenso. Tenho aqui os slides da sua apresentação e a transcrição completa, disse Lena, levantando o tablet. Você usou várias vezes expressões como exploração inicial da minha equipe e meus primeiros projetos, para se referir a conceitos mecânicos que coincidem com o trabalho de Ellie. A chuva começou a bater forte nas janelas enquanto o silêncio tomava conta da sala. Observei a expressão de Vance mudar, o cálculo substituindo a defensiva, enquanto ele tentava reavaliar sua posição. Parece haver um mal-entendido, disse por fim, a voz voltando a exibir parte de sua confiança habitual. Sob pressão durante apresentações, a atribuição às vezes se torna simplificada. Minha intenção nunca foi reivindicar a autoria. Isso não é um simples mal-entendido, retruquei em voz baixa, finalmente encontrando firmeza nas palavras. Você vem minando meu trabalho, de forma constante, há quase 2 anos. Vance se virou para mim. Pode explicar melhor? O momento se estendeu entre nós, o ponto culminante de meses de frustração, dúvidas e resistência. Eu tinha passado tanto tempo sendo ignorada que falar a verdade diretamente para quem tinha o poder parecia até estranho. Desde o começo, Vance desviou recursos dos meus projetos, me excluiu de reuniões decisivas e apresentou informações distorcidas sobre o meu progresso à diretoria, expliquei, com a voz ganhando força a cada frase. Quando concluiu o protótipo, apesar de todos os obstáculos, ele o destruiu fisicamente na frente do nosso cliente mais importante. Adira assentiu. Eu vi isso acontecer, confirmou. Foi revelador. Essas acusações são sérias, observou Lena, contida. Você tem provas que sustentem isso além do seu próprio relato? Pergunte a qualquer engenheiro júnior da divisão sobre as realocações de projetos, ou verifique os relatórios de alocação de recursos dos últimos 18 meses. O padrão é claro e fácil de comprovar. O maxilar de Vance se contraiu. Isso é absurdo. Estamos deixando que queixas pessoais desviem o foco da questão central, a violação contratual. Na verdade, interrompeu Vance com calma controlada, acredito que estamos descobrindo algo muito mais grave do que uma simples disputa de contrato. Ele se virou para Adira. Você mencionou que a fundação ofereceu apoio aos projetos recentes da Ellie. Posso saber o motivo? O olhar sereno de Adira percorreu a sala. Porque a abordagem dela resolve problemas críticos enfrentados por usuários em regiões em desenvolvimento. A fundação existe para apoiar inovações que atendam populações esquecidas. Depois de ver de perto tanto a visão de Ellie quanto o descaso da empresa, decidiu oferecer alternativas reais de desenvolvimento. Verer assentiu lentamente e voltou-se para Vance. Você foi contratado para ampliar nosso impacto em mercados carentes, para identificar e apoiar inovações alinhadas com a missão original da empresa. Em vez disso, parece que você fez justamente o contrário, suprimiu o tipo de trabalho que deveríamos estar incentivando. O mercado exige soluções eletrônicas, insistiu Vance. Os investidores esperam tecnologias modernas. O mercado não é um bloco único, cortou Verer pela primeira vez deixando transparecer raiva genuína. E esta empresa não foi criada para seguir tendências passageiras, em busca do maior lucro trimestral. Nosso propósito é resolver problemas reais. Um relâmpago iluminou o céu, refletindo a tensão crescente na sala.
Permaneci imóvel, observando a balança de poder mudar diante de mim. Já ouvi o suficiente, declarou Verer por fim. Lena, prepare a documentação de desligamento do Sr. Reis. O rosto de Vance se distorceu em descrença. Você não pode estar falando sério. Tudo isso por uma diferença de visão estratégica, por causa do projeto favorito de uma engenheira? Não, respondeu Verer firme. Por ter criado um ambiente de trabalho hostil, distorcido informações da empresa para terceiros e sabotado deliberadamente a inovação que mais representa nossa missão. As palavras ficaram suspensas no ar. O rosto de Vance oscilou entre choque, fúria e, por fim, uma frieza calculada. Isso é uma reação desproporcional, murmurou, juntando seus papéis. O conselho vai querer explicações sobre uma decisão tão precipitada. Tenho certeza de que sim, respondeu Verer. É por isso que marquei uma reunião de emergência do conselho para segunda-feira de manhã. Imagino que eles estarão especialmente interessados nas propostas de licenciamento que recebemos após a apresentação de ontem. Propostas que quase perdemos por causa das suas atitudes. Vance se afastou da mesa, levantando-se bruscamente. Isso ainda não acabou. Na verdade, acabou sim, interrompeu Lena. Preciso que entregue suas credenciais de acesso antes de sair do prédio. A segurança vai o acompanhar até o escritório para recolher seus pertences pessoais. Enquanto ele era escoltado para fora, o silêncio tomou conta da sala. Lá fora, a chuva continuava a cair, o som ritmado contrastando com o turbilhão dos meus pensamentos. Ellie, disse Verer num tom mais brando, devo-lhe um pedido de desculpas. Isso deveria ter sido resolvido há muito tempo. Você não tinha como saber, respondi, embora uma parte de mim duvidasse. Quantas outras ideias brilhantes já não haviam sido sufocadas por dinâmicas semelhantes em toda a empresa? Pensando no futuro, continuou ele, quero criar uma nova divisão focada em tecnologias mecânicas adaptativas, e quero que você lidere esse desenvolvimento. A Dira já manifestou interesse em formalizar uma parceria entre a fundação e nossa empresa, acrescentou. A Dira assentiu com um leve sorriso. Os protótipos que você apresentou ontem despertaram um enorme interesse. 3 governos já entraram em contato para saber mais sobre programas de distribuição. A oportunidade que se abria diante de mim ia muito além do que eu teria imaginado alguns dias atrás. Ainda assim, hesitei, lembrando dos anos de bloqueios e resistência que enfrentei. Agradeço a oferta, respondi com cautela, mas só aceito se tiver total autonomia sobre a direção do projeto e a composição da equipe, além de acesso direto e transparente à liderança sempre que houver impasses. Verer e a Dira trocaram um olhar rápido. Esses termos são perfeitamente justos, respondeu ele. Então sim, disse, sentindo o peso sair dos ombros. Será uma honra liderar essa divisão. Concluímos a reunião definindo os próximos passos e planos de implementação. Quando deixamos a sala, percebi que a tempestade havia passado. Raios de sol atravessavam as nuvens, projetando longas sombras sobre a cidade. 3 meses depois, o primeiro lote de dispositivos de mobilidade mecânica foi enviado para centros de distribuição em 12 países. O retorno dos usuários transformou números frios em impacto humano real. Crianças cruzando terrenos acidentados para chegar à escola, adultos recuperando independência mesmo sem infraestrutura elétrica adequada, comunidades adquirindo conhecimento em reparos e, com isso, novas oportunidades econômicas. Vance acabou sendo contratado por uma empresa concorrente. Boatos diziam que sua reputação tinha sofrido danos irreversíveis. Verer, por outro lado, se manteve próximo à nossa divisão. Parecia ter redescoberto sua paixão por resolver problemas reais. Quanto a mim, encontrei algo que não esperava após aquele confronto. Não era apenas validação profissional nem um avanço de carreira, mas uma sensação profunda de propósito realizado. Os dispositivos que criamos não eram só produtos,
eram possibilidades. Uma forma de expandir o acesso à inovação para quem por muito tempo ficou à margem dela. Às vezes, a vingança mais poderosa não é destruir, e sim criar. Construir algo tão significativo que obrigue quem tentou te diminuir a encarar a pequenez da própria visão. O sucesso verdadeiro não precisa de defesa. Ele fala por si. Bom, a história de Ellie Castillo nos lembra que talento e esforço sozinhos nem sempre garantem reconhecimento. Muitas vezes, obstáculos vêm de pessoas, estruturas ou culturas corporativas que privilegiam o ego ou a proteção de interesses próprios. Mas persistência, criatividade e apoio de aliados certos podem transformar desafios em oportunidades. Ellie não apenas reconstruiu seu protótipo, ela reconstruiu sua própria narrativa, mostrando que o verdadeiro impacto não está em provar que alguém estava errado, mas em criar algo que faça diferença real na vida das pessoas. O sucesso genuíno é resultado de visão, coragem e colaboração, não apenas de competição ou vingança. A lição central do texto é que inovação e propósito caminham juntos. Sabotar ou ignorar talentos internos pode gerar perdas irreparáveis, enquanto o incentivo correto desbloqueia potencial que transforma vidas. O poder da autonomia e da liderança responsável se revela quando se confia no profissional certo, permitindo que ele aplique suas ideias sem medo de sabotagem. Além disso, histórias como a de Ellie demonstram que resistência não é fraqueza, é aprendizado e estratégia. Conflitos internos podem ser superados quando se mantém ética, foco e dedicação, mostrando que criar valor real e duradouro supera qualquer tentativa de desmerecer o esforço alheio. Agora me diz, se você estivesse no lugar de Ellie, teria aceitado liderar a nova divisão ou buscaria autonomia fora da empresa? Você acha que Vence poderia se redimir ou seu destino na concorrência estava selado? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se você gostou da história, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade de histórias inspiradoras e cheias de suspense. Muito obrigada por me acompanhar até aqui.